Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Tema sugestivo, não? Tão sugestivo e atual, porque a gente tem falado muito desse assunto por aí, né? São tantas crises, pandemias, situações que nos deixam alerta, situações que nos deixam apreensivos, invisto, não invisto. E agora, o que fazer no mundo em que vivemos? Já sabe a resposta? Então vem comigo! Eu acho que é um assunto que a gente não poderia deixar de comentar, né? Um assunto que tem aí pautado as rodas de amigos, nos corredores, no cafezinho da organização, onde você estuda. Esse assunto não para. A mídia, inclusive, está trabalhando com isso de maneira muito intensa. O próprio YouTube está tirando a monetização, está tirando os anúncios de todos que colocam alguma coisa relacionada aí ao coronavírus. E aí, o que você pensa desse assunto? Como é que você encara situações onde o efeito manada, ora nos deixa sem pernas e braços, nos deixa de mãos atadas, ora nos deixa preocupados, nos deixa aí numa situação, a gente chama aqui em Minas muitas vezes de sinuca de bico. Você não sabe como resolver, você não sabe como agir. Se você tem investimento, fica louco para poder vender tudo que você tem, guardar e esperar a crise passar. Muitas vezes, ao invés de fazer isso, alguns aproveitam para comprar, para investir. O que a gente faz num momento como esse? Quais são as recomendações dos especialistas que trabalham com investimentos? Eu vi a bolsa cair várias vezes, só hoje umas 2, 3 despencadas. Outros, como Bitcoin, outros tipos de investimentos, né, como moedas virtuais, como Bitcoin, já também sofreu esse impacto. É uma questão de exploração, é uma questão de efeito manada mesmo, como eu usei essa expressão, é uma questão de grandes players que aproveitam disso, disseminam notícias falsas ou às vezes intensificam notícias verdadeiras para se sobressaírem no mercado, para ganharem mais, para aumentarem os seus lucros, ou tudo isso é verdade mesmo, o mundo está acabando e a gente precisa guardar ou aproveitar o máximo das reservas para esperar dias piores. O que você acha? A gente precisa entender que essa crise, uma crise que vivemos mundial nesse momento, não é algo que aconteceu uma única vez, ou não é a primeira vez que isso acontece. Casos semelhantes mostraram para a gente que pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que fazer de suas finanças, não apavoram. Primeiro passo, não apavorar. Primeiro passo, não entrar em desespero. Tomar decisão em momentos como estes, boas decisões em momentos semelhantes, faz parte de uma seleta minoria que sabe usar a razão antes de comprar ou vender. Então você não pode perder a razão, você não pode perder a cabeça. Nunca haja pela emoção nesse mercado. Nunca espere que a emoção tome a rédea da sua vida. Eu entendo isso dessa forma porque, inclusive hoje, fiz até alguns comentários em alguns grupos em que a gente participa, levando em consideração todos os resultados teóricos e práticos desta epidemia que está aí, né, pautando todas as nossas conversas. Se a gente considerar que as pessoas morrem muito mais por doenças cardíacas, por acidentes, por violência, em relação ao que este vírus está fazendo com a maioria da população mundial, né, deixando a gente de cabelo em pé, mas para alguns levando à própria morte, e aí a gente não quer diminuir a dor, a gente não quer nem sequer avaliar a dor de quem perde o ente querido com essa doença, nada disso, longe de fazer isso, até porque é algo que nos deixa estarrecidos, tristes, e a gente não gostaria de viver esse momento, porém, analisando friamente, de forma racional, os resultados dessa epidemia e comparando esses resultados com outras doenças que já estão conosco, que já nos acompanham há muito mais tempo, vale a pena a gente repensar as nossas atitudes. Eu tenho, por exemplo, lidado com alguns alunos que não podem entrar na sala de aula sem que antes passe a mão no álcool em gel. Sem que antes me ofereça, eu como professor, o álcool em gel. Estou condenando a atitude desses pais, estou dizendo que essa é uma atitude errada ou desnecessária?
Talvez não. Talvez em função de todo o avanço epidêmico, se é que eu posso usar essa expressão, desta doença, né, uma epidemia que já virou pandemia, a gente precisa sim tomar algumas decisões, tomar algumas medidas a fim de minimizarmos e contribuirmos para o não avanço desse vírus, que se começar a alcançar algum tipo de mutação, vai nos trazer problemas muito mais sérios e resultados muito piores. Então é muito importante que a gente realmente aprove medidas que contribuam para o não avanço dessa doença. Agora, vamos comparar essas medidas que nós estamos tomando com outras que, por exemplo, deveriam ser tomadas para o não avanço dessas outras doenças que nos matam muito mais, como a doença cardíaca, como a obesidade, como a violência e outras mais. Quais medidas nós tomamos para resolver casos como esses? Quantas pessoas que já conhecem os resultados, conhecem as estatísticas de pessoas que morrem por problemas do coração, quais têm sido as medidas tomadas por essas pessoas, por nós mesmos, em relação à nossa saúde, à prática mais regular de exercícios físicos, a mudanças de hábitos alimentares? O que nós temos feito ao longo de muitos anos de pesquisa, de conhecimento em função do que essas doenças já fazem conosco? Se nós observarmos o número de óbitos provenientes de doenças do coração, acidentes e homicídios, esse número deve chegar em torno de 600 pessoas por dia no Brasil. Quais medidas nós estamos tomando para poder solucionar esses problemas? Quais medidas eu e você tomamos para melhorarmos a nossa condição enquanto pertencentes a essas estatísticas, ou pertencentes a esses grupos que foram pesquisados nessa estatística? Com a nossa realidade financeira, com todas as nossas ações relacionadas ao que nós queremos ter ou ser enquanto bens materiais, enquanto avanço no que nós temos de investimentos, por exemplo, deveria ser a mesma coisa. Precisamos avaliar o mercado de maneira fria para tomarmos decisões racionais e não entrarmos na onda de um grupo ou de outro, de um investidor ou de outro, para a gente não cair no mesmo erro. O primeiro passo que eu consideraria nesse vídeo é não agir tomados pela emoção. Existem, por exemplo, informações de que essa doença, em função da evolução que se encontra não só no mundo, mas no Brasil também, muito em breve no nosso país, o número de pessoas infectadas vai aumentar de maneira exponencial. Algo até razoável de entender, de compreender e aceitar. Mas nós temos outras doenças que já dominam o nosso espaço geográfico, que já nos assolam de maneira muito mais intensa faz tempo, como a própria dengue, como a própria febre amarela, outras doenças que já dizimaram muitas pessoas, inclusive pessoas próximas da gente, não é mesmo? Agora, e com relação às finanças? Além desse espaço reservado para a razão, além dessa preocupação que a gente precisa ter de agir com a razão, o que mais a gente precisa fazer? Quantas pessoas agem sem se lembrar, sem sequer sentar e avaliar ela mesma, suas intenções, suas necessidades, seus sonhos, seus desejos, é o que deve pautar, ou são aquelas características que deveriam pautar suas decisões financeiras. Então, por exemplo, existem pessoas que reclamam o tempo todo que o carro está consumindo muito, mas não tem coragem de tomar a decisão de trocar o carro que bebe muito, um carro que consome muito, por um carro mais econômico. Muitas pessoas reclamam muito que o espaço dela é muito pequeno, que o apartamento é muito pequeno, que tudo que ela precisa ter, que o conforto ou o espaço necessário para levar uma vida mais agradável, mais confortável, ela não tem. Mas não sabem utilizar recursos próprios ou os próprios investimentos que ela já possui para a realização desse sonho, a troca do apartamento, a compra de um terreno maior ou outra forma de resolver esse problema. Então é importante que a gente se conheça, é importante que você se avalie, autoavalie todas essas características que você possui para que todos esses sonhos, para que todas as suas necessidades ou desejos, aí vai depender daquilo que você acha que é prioritário, atender uma necessidade ou um desejo, possa ser cumprido, possa ser alcançado em sua vida. Então a gente precisa primeiro usar o cérebro, usar a razão para tomar essas decisões, nunca deixar a emoção. E em segundo, conhecer a si mesmo, fazer uma autoavaliação, estudar
o seu mais íntimo ser para entender o que você realmente precisa para ser alguém mais feliz, para ser alguém mais próspero, para ser alguém mais realizado. Tá certo? Eu conheço, por exemplo, pessoas que são realizadas, que são super felizes, que levam uma vida muito agradável e não conseguem reclamar de nada, mesmo morando numa casa, por exemplo, muito menor que a minha. Mesmo não tendo um carro tão confortável como o meu. Como é que elas conseguem fazer isso? Você já imaginou como isso é possível? Isso é possível porque elas atendem às suas prioridades, às suas necessidades, antes mesmo de fazer qualquer avaliação de grupo, antes mesmo de atender à necessidade da manada, à necessidade da mídia, à necessidade dos grupos que nos impõem todos os dias o que a gente deve ser, o que a gente deve ter, o que a gente deve comprar e como a gente deve viver. Tá certo? Essa talvez seja, hoje, em função de todas essas epidemias e todas essas crises que nós estamos vivendo, uma dica que eu acho muito relevante. Muito importante, não só para esse momento específico que a gente está vivendo em função dessas notícias, mas também que a gente pode carregar aí para o resto das nossas vidas. Tá bom? E aí a gente vai perceber que medidas simples como essas são muito mais proativas, são muito mais relacionadas à causa do que necessariamente ao efeito. Nós íamos perceber que prevenir, nos mantendo preparados para momentos como esses, tanto física quanto psicologicamente, é muito melhor, traz resultados muito mais duradouros, se compararmos aí às medidas drásticas que a gente está vendo aí o mundo tomar para tentar reagir, para tentar corrigir um problema que já é dado. Que eu e você tenhamos condições de tomar as medidas necessárias, cabíveis, racionais, para a obtenção de resultados mais positivos, mais duradouros. Espero que você tenha gostado. Aproveite para deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva para a gente poder continuar crescendo, avançando em temas importantes de debates, não só regionais, nacionais, mas também mundiais, a fim de nos ajudar, a fim de nos fazer pessoas mais prósperas. Forte abraço e até o próximo vídeo.